Shalom, lehulam, olá a todos, bem-vindos ao nosso Hebraico Fácil com Elisa, nosso canal do Hebraico Moderno, onde estudamos através do método do livro curso Hebraico Fácil. E aqui já introduzimos palavras novas e importantes porque já está dentro do contexto. O método aqui é através do livro curso Hebraico Fácil e os créditos do livro estão na descrição do canal. Nós já fizemos aquela abordagem da introdução como conjugação no pretérito, né? Fizemos o verbo liriot, ser, estar, no passado aprendemos e já estamos trabalhando então essa questão e já vamos aí. Dentro do contexto vamos fazer palavras novas, vamos falar ontem, amanhã, meio-dia e vamos fazer várias palavras aqui para enriquecer o nosso vocabulário, porque nós queremos falar o hebraico, queremos falar muito bem. Então, vocês que chegaram hoje, se inscrevam no canal, aí vocês terão acesso a todas as videoaulas que já estão postadas para vocês aí fazerem aquele hebraico que vocês tanto queriam, né? Um hebraico com estrutura, um hebraico completo. Vamos começar com a primeira palavra. Vocês vão aprender a palavra também. Como que eu falo também? Aqui teremos a coluna em hebraico. Aqui estarão, entre parênteses, as palavras transliteradas para vocês que chegaram hoje. E aqui seria a tradução em português, mas nós trabalhamos mesmo aqui no hebraico. E vocês que chegaram hoje estão vendo que não temos aí os sinais vocálicos, porque agora você não vai precisar mais, porque aqui é o hebraico moderno e você agora vai ouvir aqui a pronúncia e vai treinando, vai aprendendo a palavra. Aqui a primeira palavra você veja que aqui é o gam, a palavra gam, que quer dizer também, parece com a palavra gana. Gan em hebraico quer dizer jardim, mas só que é com nun. Por isso que temos que trabalhar bastante a pronúncia para não fazer anasalado como em português. Nós falamos gan, gan, e aí você vai falar gam com N ou com M, porque nós não frisamos a articulação. Em hebraico vai ser frisado, você tem que acentuar bastante, então tem que ser com mem, mem sufit. Então, através dessa pequena palavra, nós já estamos aqui analisando, porque isso tem que ser observado, para que falamos, de fato, como eu disse, a gana é a mesma palavra, são consoantes, é uma palavra pequena, mas ela, se fosse em português, dava para entender que era jardim. Se eu falasse gan, se eu chegasse a um falante em hebraico, falava assim, gan. Aí ele entender gan, jardim, jardineiro, gan. Não, é gama. Aí você frisa aqui, cerrando a articulação labial, que é gama, ok? Então, vamos lá? Também, gama. Muito bem, gama. Agora, vamos falar que horas são. Mahashá. Você dirá mahashá. Você não precisa falar rachá. Você fala mahashá. Você vai... Ele é um pouco aspirado aqui. É mahashá, mahashá. Então, mahashá quer dizer que horas o são a gente não fala em hebraico, então é só mahashá. Ok? Que horas? E mahashá aprendemos. Agora vamos falar só horas 3. Então, a gente não fala são 3 horas, você fala hashá shalosh. Se alguém perguntar mahashá, slachli, slicha, mahashá, aí você vai falar hashá shalosh. Hashá shalosh. Adon, bevakashá, mahashá. Senhor, por favor, a que horas são? Hashá shalosh. Toda, muito obrigada. Aí você falou, Senhor, quantas horas? Que horas são? Mahashá. Ele vai dizer hashá shalosh. Ok? E nós vamos vendo aí os números entrando, né? Porque nós já estaremos aqui abordando números aqui na lição 7. Preparem que vamos começar a dar uma introdução de números, sim. Isso vai ser interessante, porque os números fazem parte, claro,
eles não ficam isolados ali só porque são números, é só na matemática, claro que não. Vamos então seguindo. Aí eu quero dizer meio ou meia. Aí você vai falar hetzi, 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 hetzi. É só treinar hetzi, porque é gutural. Então tem que falar hetzi, hetzi, hetzi. Ok? Por isso que a gente não pode falar racha muito aspirado, porque esse é o hetzi, que é hetzi, é mais gutural aqui, hetzi, porque é o re, ok? Hetzi, com a consoante re. Agora eu vou dizer um quarto da hora, vamos dizer, só um quarto da fração. Um quarto ali, fracionou-se em um quarto, aí você vai falar reva, 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 que você vai usar essa palavra bastante, reva. Então, todas as palavras você usa bastante aí no seu dia a dia, por isso é importante guardá-las bem aí, treinar o seu método. Reva. E eu quero dizer agora ontem, você vai dizer etmol. Etmol, etmol. Por favor, não use o tave com dental, articulação dental, que nós usamos etmol. Pelo menos na minha região é et. Nós usamos dental, etmol. Falaríamos assim, o etmol, etmol, etmol. Não, etmol, porque o L a gente usa como se o som do U, fonema U, mas vocês vão observar bastante. Então, trabalhem aqui, et, na ponta da língua, etmol, e lingual também, etmol, ok? Levantem porque é necessário, etmol, porque se você vai unir com outra palavra, aí vai dar etmolar, etmolar, entendeu? Etmol. Então, não é timol, por favor. O que você quer dizer? Ontem. Ontem, etmol. Ontem, Haiti, vocês já aprenderam estive e ou fui. Na nossa videoaula anterior a esta aula, foi lançado lá o verbo conjugado no passado, eu estive. Então, etmol, Haiti etmol, aí estive ontem, ok? Etmol. Agora você vai falar ayom, é ayom, Eu falo, vamos falar assim, menos aspirado, não rayon, hayom, muito bem. Lembrando que vamos ter que trabalhar bem aqui o mesmo sufixo para dizer hoje. Etmol, ontem, ayom, hoje. Etmol, ontem, ayom, hoje. Hoje, ayom. Hayom. Muito bem, hayom. Então, gravem esses sons, né? Hayom. Ouvi ele dizer hayom. Às vezes a gente está vendo ali um artigo num jornalístico que seja, então você vai procurando as palavras que você já conhece e vai falar, opa, essa aqui eu conheço, e vai fazendo esses exercícios. Hayom, hoje. E amanhã, mahar. Prestem atenção no som que é a mahar. Ok? Mahar. Tem que sair o A. Vocês vão ouvir bastante, não é mahar. Senão vai dar maher. E maher é outra palavra que vocês já até aprenderam aqui. É mahar. Que dia? Amanhã? Sim, mahar. Amanhã? Sim, mahar. Que dia? Hoje? Hayom? Sim, hoje. Ken, hayom. Hoje, hayom. Amanhã, mahar. Ok? Beseder? Então, hayom, hoje. Amanhã, mahar. Ontem, etmol. Fácil? Então, ontem, etmol. Hoje, hayom.
Amanhã, mahar. Não se esqueça de resh. Ontem, vai fazendo esses exercícios por causa da pronúncia. Ontem, etmol, não vai falar etmol, etmol, ok? Etmol, mahar, viu que deu um mahar. E hoje, ayom, e agora vamos falar agora. Vamos falar agora. Vamos, olha como agora é bonito. Chave, 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 sim, chave, chave, bem no raf. Olha bem, faço o raf, ele parece um pouco palatal, parece cuff, né? Mas é raf, mas aí você vai e traz pra garganta e vai falar chave, chave. Treine, chave, agora. Quando? chave, sim, chave. Muito bonita a palavra, chave. Porque você está ali naquela gutural, de repente você vai pro shim, chave. Entra um shim, fica bonito, é bonito, olha, eu gosto de romantizar. Então, vai trabalhando aí os seus métodos, apreciando cada palavra. Apreciando, sim. Agora vamos falar manhã, nasceu amanhã, nasceu o sol, você vai falar boker, 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 ok? Boker, boker. É um bo, mas é um bo. Boker tov, que a gente fala, bom dia. Boker, boker, tov, tov vocês já sabem que é bom. Então vocês vão falar manhã, manhã, boker. Manhã nasceu o sol é boker. E quando é de manhã, boker. Muito bem. Boker. Boker. É na. Esse aqui não é um. Esse aqui é uma preposição. Isso. Então você vai falar em, no, na. Então é na manhã que se diz lá. A gente fala de manhã. Então é boker. Muito bem. Até aqui. Então vamos acrescentar mais vocabulário na nossa tela. Até aqui vocês já estão com várias palavras que nós já vamos trabalhando. Vamos até repeti-las aqui, ó. Vamos fazer então, vamos repeti-la. Primeiro, também, gama. Que horas são? Masha. Que horas são? Masha. Vamos falar, são 3 horas. Então, as horas vêm primeiro. Horas, 3. Hasha, shalosh. Hasha, shalosh. Ok? Percebe? Agora vamos falar é meio, meia. Então é retzi, 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 meio. E vamos falar é só um quarto. Você vai falar reva, reva. Sim, é só reva, só um quarto que eu quero. Reva, vamos dizer, um quarto, 15 minutos. É um quarto, 15, reva. Vamos falar ontem, etmol, etmol. E vamos falar hoje, hayom. E vamos falar amanhã, mahar, mahar. Vamos falar agora, achshav, achshav, achshav. Vamos falar manhã, boker, boker, boker. Vamos falar baboker, na manhã, de manhã, baboker. Fácil. Vamos prosseguindo. Sim, nós temos aqui um bom vocabulário. Então, essa lição 7 aí promete. Então, temos só acrescentando aí, porque nós precisamos disso, de conteúdo com muito vocabulário. Sim, agora vamos falar meio-dia. Sim, meio-dia. Vamos só organizar aqui, melhorar. Vamos meio-dia. Tzoraim. Vamos lá?
Tzoraim, 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 tzoraim. Por quê? Porque vi gutural aqui, então presta atenção que vai enfatizar, vai fixar bastante aí mais o som da vogal, o fonema. Então, porque a gente faz o som da gutural, certamente, mas trabalhando ela como gutural, então você vai ouvir tso, ro, tso, que, tso, ro, raim, tzoraim. Meio-dia, tzoraim. Tzoraim. Vai ser um desafio? Não, não vai ser um desafio, é só fazer repetido. Volta o vídeo, ouça novamente. Tzoraim. Só prestar atenção, então, na articulação, tem gutural e tem sufit. Mem sufit. Então, esse mem sufit fecha ali para você, pronto, fiz o tzoraim. Fechei com mem. Tzoraim. Fácil. Tzoraim. Muito bom. Então, nosso hebraico fácil aqui com Elisa, ele trabalha aí pra gente treinar assim essa pronúncia. Por quê? Porque quando você for ouvir o falante, ele vai falar rápido. Então, você vai ouvir bastante ali os sons os fonemas das vogais. Então, você vai fixar que vem ali dentro dessas vogais consoantes. Certamente. Então, a vogal não vem sozinha. Então, você vai ouvir que ele falou de tzoraim, tzoraim. Ele fez tzoraim, do rei, tzoraim. Muito bem? Tem aula de pronúncia aqui, tem que fazer. Para ficar fácil e não confundir quando vocês ouvirem, como eu falei. Vão passar mais rápido, vamos dizer. Então, vocês já conhecem, Tzoraim. Meio-dia. Qual horário será o encontro para o almoço? Tzoraim. Ao meio-dia. Tzoraim. Ok? Então, agora vamos falar noite. Essa noite é o Erev. Esse Erev é a noite antes das 10, ok? Das 10. Porque 10, passou das 10 já fala de outra forma que vocês vão aprender também. Então, é Erev, a partir de 17h30, já começa anoitecendo, 18 horas, então é Erev. A gente fala Erev Tov, ok? Boa noite, Erev Tov. Então, início da palavra e final. Fecho com v. Então, preste atenção no início e no final. Sempre. Toda palavra tem que observar. Claro, já entendi que tem gutural. Sim, ré e v. Essa não é gutural, mas as primeiras são Erev Tov. Erev, eu estou falando Erev Tov, esquece o Tov. Só Erev. Era tarde e manhã. Erev, ok? Então, Erev, fechei com vet. Erev, isso é noite. E Barerev, vai ser em qual período? À noite? Sim, Barerev. Vai ser Barerev. Ah, sim, vai ser Barerev. Sim, na noite. A gente fala à noite. É na noite que tem uma preposição na noite. Barerev, certo? E se vamos falar que agora vamos ao banco, vamos falar banco, vamos falar bank, porque já conhecemos e já sabemos que agora vamos observar também que o bank é masculino, ok? Sempre observando aqui os colchetes, porque ele vai trazer se é masculino, se é feminino. Se for masculino é um zain, e se for a palavra em feminino é nun, porque em hebraico, sim, tem essas peculiaridades que tem que ser observadas, assim, sempre,
sempre, sempre eu estou falando um substantivo feminino ou masculino, porque tudo que vai ter várias concordâncias aí quando for fechar as conexões e aí precisa, né? Verbo vem com, com distinção de gênero, classificação para gênero masculino e feminino, para verbos, para adjetivo, nós já conhecemos. Então, a gente precisa saber se o substantivo também está no feminino ou no masculino, se ele é. Então, aqui na aula, nós já vamos aprendendo, porque ele já disse que banco é como em português, é o banco. E no banco, já viu que tem a preposição, então vai ficar ba bank, no banco. Por que ba? Porque tem um artigo aqui, ok? Então, ficou não be bank. Nós já fizemos várias aulas abordando isso, mas isso é para quem já fez o hebraico inicial, que também consegue observar aqui, que fez lá e sabe observar sobre isso. Então, no banco, é babank. E agora eu vou ao encontro, a uma reunião. A uma reunião, eu vou a uma peguichá. É feminino? Sim. Uma reunião é feminino. Mas falar encontro também vai ter que ser feminino, então a gente nem vai lembrar. Eu vou me reunir com uma pessoa. Então, se eu for falar, eu vou a um encontro com uma pessoa, aí vai ficar masculino, mas em hebraico é feminino. Então, peguichá, terminou com A também. Vamos falar peguichá. Você vai a um peguichá. Vamos ter uma reunião, vamos ter uma peguichá. Peguichá. Então, palavras novas e importantes, por quê? Importantes porque você precisa frisá-las. Vamos guardá-las certamente, porque elas estão aí no nosso dia a dia. Nós sempre usamos essas palavras conectando com outros. Então, precisa sempre, são importantes, são. Então, babank, peguichá, e eu vou ao mar, eu vou ver yam, o mar masculino, yam. Yam, fechou com o quê? Com mem sufit. Yam, observei bem, yam, fechou com mem sufit, observei bem como que escreve mar. Yam, muito bem. E o tempo está quente, o tempo está Ham, ham, sim, ham, que palavras boas de gravar, né? Aprendemos gama, agora ham, agora, então aprendemos quente, ham, está ham, é só guardar. Está frio, está car, também, olha como são fáceis de guardar, car, está car. Carmedai, frio demais. Carmedai. Então, frio. Car, está a chave. Car, está frio agora. Muito bem? Outra palavra agora, trabalho. O trabalho aqui em português. Mas em português não é o trabalho. A trabalho, vamos dizer assim, mas não fala trabalho lá, né? Vamos dizer a função, a trabalho. Aí você vai falar tem uma gutural? Tem começou assim, porque você não tem vogal sozinha, então ela tem que ter uma consoante junto. Se você começou com o som do A, certamente você fala, tem uma consoante gutural também próxima. Então, vai ficar avoda, ok? Não pode fechar só com o A aqui, porque não é furtivo, então vai ficar avodar, então tem que fechar com essa palavra fecha com o re, ok? Então, avodá é feminino. Avodá. Aprendemos bastante aí falar trabalho. Avodá. Sim, vamos agora colocar mais algumas aí, porque hoje tem bastante vocabulários. Já sabemos falar mar, yam. Agora vamos falar praia,
Litoral, então é só colocar Hof Hayam. Hof Hayam. Então, como em português, Hof Hayam é uma palavra no masculino. Hof Hayam. Então, Hof Hayam, que Hof, nós falamos Hof é a costa do mar. Hof, costa, mar. Então, fala praia ou litoral, Hof Hayam. Praia, ali a costa do mar, né? A praia, Hof quer dizer costa, não costas de costelas, não é costa do mar que a gente fala, porque lá em hebraico Gav é Gev, o Gav é costas, as costas, mas aqui é costa, Hof Hayam, costa do mar. E vamos falar agora, isso é a praia, Hof Hayam, praia. É bom falar assim, né? Frisar o Hof Hayam para lembrar de praia. Ah, eu sei que teve uma observação quando eu aprendi a falar praia, então é Hof Hayam. Hof quer dizer a costa do mar, Hof quer dizer costa, ok? Só para gravar, para ficar mais fácil. E agora, café, você vai em uma cafeteria, aqui nós falamos cafeteria, mas em hebraico é bet café, bet café. Então é só lembrar do café. Vamos ao café, sim, vamos a uma bet café. Bet, casa de café. E se eu quero dizer que eu vou ao museu, é bem fácil, porque fica museona, museona, museon, museon. Termina com nana. Sempre observem o final. Museona, museona, ok? Tem cultural dentro também, porque vimos aí som de vogal, então tem acompanhado aqui o Aleph, museona, museona, observamos. E eu quero ir a um concerto. Concerto termina com tete, né? Não é contável e é masculino, masculino museon também, Beto Café também. Então, eu quero ir a um concerto, eu vou falar como que você leria aqui, mas a gente não depende muito de transliteração, a gente fica trabalhando aqui na pronúncia. Eu vou ler o quê? Concert. Concert. Tem que fazer tsa, 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 tsa. Concert, concert. Onde você vai? A um concert? Ou a um concerto? A um concerto. A um concerto. Sim, a um concerto. A um concerto. Sim, ouviram? Concert. Fácil? Agora eu vou a um restaurante, eu vou a um Miss Ada. Eu vou a um Miss Ada. Ao Miss Ada. Ao Miss Ada. Vou ao Miss Ada. Muito bom. E agora eu vou comer uma melancia. Eu vou comer uma avatia. Eu vou comer o quê? Avatia. Observando que restaurante é feminino, então não é ao misnadá, porque você vai lembrar que restaurante em hebraico é feminino, ok? Misnadá. E se eu vou à escola, eu também vou a Bet HaSefer, casa do livro. Bet HaSefer, ok? Bet HaSefer. Muito bem, essas são as palavras da aula 7 do conteúdo da lição 7 que estamos aí trabalhando muito aí, que vai dar uma excelente estrutura aí para aprendermos muitas palavras, muitas frases, e depois vamos para a nossa conversação, claro, porque no nosso hebraico aqui tem que ter conversação, que a gente quer treinar e vamos treinar, porque nós vamos chegar lá. No nosso curso ainda nós teremos muitos conteúdos. Parabéns por terem chegado aqui, mas não se esqueçam do like, ok? Compartilhem. Então, até ao próximo vídeo. Shalom!